Descubra a incrível transformação desta vovó emocionante. Um relato tocante e surpreendente. Dona Elda, com seus 72 anos, sempre foi a alma da pequena cidade no interior do Brasil. Desde a morte de seu amado esposo, a vida transformou-se em uma luta incansável para criar seus filhos. Acordava antes do sol raiar, cuidando da roça e dos afazeres da casa, sonhando em vê-los prosperar, mas sentindo-se cada vez mais invisível. Na correria do dia a dia, os filhos cresceram e se tornaram adultos, mas cada um enfrentava suas próprias batalhas. Os sonhos de Dona Elda, guardados a 7 chaves em seu coração, pareciam ter desaparecido como a fumaça do fogão. Enquanto olhava pela janela, via crianças brincando na rua, mas não sentia mais essa alegria. O peso da rotina fez sentir-se uma sombra desconectada, desvalorizada por uma sociedade que não acreditava no potencial de uma mulher idosa. Ela olhava para suas mãos, ásperas e calejadas, e se perguntava: onde foi parar a mulher cheia de vida que um dia sonhou em ser artista? Num momento de reflexão profunda, decidiu que não podia mais se conformar. É hora de resgatar meus sonhos, pensou, com o coração pulsando forte. Ela se inscreveu em uma oficina de arte da cidade, mesmo com aquele medo latente de ser alvo de risadas. Os olhares desconfiados da comunidade pesavam como chumbo. Mas, ao pegar um pincel pela primeira vez, algo mágico aconteceu. As cores começaram a fluir, não apenas nas telas, mas dentro dela. Dona Elda descobriu que a pintura era mais do que uma expressão artística. Era uma extensão de sua alma, suas dores e suas esperanças. Nos primeiros dias, ouviu cochichos. Olha, a vovó quer ser artista, diziam alguns, em tom de desprezo, enquanto outros abanavam a cabeça, céticos. Seus filhos, envolvidos em suas frustrações, não acreditavam na mudança que estava acontecendo com a mãe. Eles só viam uma mulher cansada e frágil, distante da artista que ela sentia crescer dentro de si. Dona Elda, porém, persistia. Seu coração batia forte a cada pincelada, e a cada quadro que terminava, novas emoções surgiam à tona, como ondas no oceano. Chega o dia da exposição. Um frio na barriga. O que pensariam os vizinhos? E seus filhos? Com as mãos trêmulas, posicionou as telas na galeria, seu lar temporário de sonhos. E se ninguém vier? E se eu fracassar? Esses pensamentos a assaltavam, mas ao mesmo tempo havia uma vontade incessante de se libertar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O coração de Dona Elda disparava enquanto esperava. Seus filhos, que transportavam suas próprias frustrações, acabaram por cruzar os caminhos e chegar à galeria naquela noite. Ao entrarem, ficaram paralisados. De repente, se depararam com a força e a beleza das pinturas de uma mulher que, na visão deles, era apenas a mãe que sempre conheciam. As cores dançavam nas telas, contando a história da vida deles, e a transformação dela refletia também nas emoções deles. O que fazer agora, depois de tantas dúvidas e ceticismos? Será que finalmente aceitariam Dona Elda como a artista que se tornou? Uma onda de sentimentos tomou conta do ambiente, e uma pergunta pairava no ar. Estariam prontos para redescobrir a verdadeira essência da mãe? Dona Elda sentiu seu coração disparar ao ver os filhos ali, parados na entrada da galeria. Ela conseguiu notar a forma como seus olhos se abriram em choque. Para ela, aqueles rostos retratavam uma mistura de emoções que ela nunca havia visto antes. Espanto, admiração e uma pitada de orgulho estavam ali, mas ainda pairava uma incerteza. Com o peito apertado, ela respirou fundo e se dirigiu a eles com um sorriso, embora estivesse nervosa. Vem, olhem de perto. Chamou, com um entusiasmo genuíno que quase a fez esquecer o medo do que podiam pensar. Dona Elda observou enquanto seus filhos hesitavam. Eles trocaram olhares, como se estivesse havendo uma conversa silenciosa entre eles, uma batalha interna entre o que eram e o que deveriam sentir. Aos poucos, se aproximaram das telas, e Dona Elda pôde vê-los absorver cada detalhe. Naquele instante, estava mais do que apenas uma mãe querendo que seus filhos reconhecessem seu talento. Era uma mulher que buscava a aprovação que a vida inteira havia sonhado.
Cada desenho e cada cor expressavam a dor, a superação e a alegria que sempre estiveram presentes na vida dela, mas que haviam sido sufocadas ao longo dos anos. Essas começaram como uma maneira de eu lidar com a saudade do seu pai, anunciou, com um tremor na voz. Seus filhos a escutaram em silêncio, e ela prosseguiu, mas depois me lembraram de quem eu sou. Da mulher que um dia sonhei ser. As palavras saíam de sua boca como uma liberação, um desabafo que tinha tanto tempo preso em sua garganta. Enquanto isso, os murmúrios da galeria aumentavam. Vizinhos e desconhecidos contemplavam as obras, alguns encantados, outros surpresos com a sensibilidade que emanava das telas. Dona Elda começou a notar outros lábios se movendo, mas só depois que recebeu aplausos. Aqueles sons enchiam a sala de alegria. No entanto, por dentro, algo desconfortável ainda a perturbava. E se eles não me aceitarem de volta? Questionava-se. O mais velho dos filhos, Daniel, finalmente quebrou o silêncio. Mãe, isso é incrível. Eu nunca soube que você tinha todo esse talento dentro de você. As palavras dele se pareciam com um abraço apertado, algo que a envolveu e lhe ofereceu calor. Ela viu os olhos dele brilharem, e mesmo aqueles que estavam céticos se rendendo ao encanto da arte que ela trouxe à vida. A galeria, antes só um espaço, agora se tornava um lugar de transformação. Um dos vizinhos, que sempre havia olhado com pena, disse: é impressionante ver a profundidade da sua alma refletida em cada quadro, Dona Elda. Você é uma verdadeira artista. Aquelas palavras repercutiram como uma sinfonia em seu coração. Ela começou a acreditar, de verdade, que tudo estava mudando. Mas a alegria foi interrompida por uma dúvida. E se a pressão da expectativa de ser vista como artista se tornasse um fardo? Naquele momento, sua filha Luísa tinha lágrimas nos olhos. Ela olhou para a mãe e disse: você se encontrou de novo. Dona Elda percebeu a ligação entre elas, o amor que estava se reacendendo através da arte. A noite avançava, e a sensação de transformação pairava no ar, mas a pergunta insistente ainda permanecia. A exposição era um primeiro passo, mas o que aconteceria depois? Dona Elda olhou para suas obras e sentiu o impulso de continuar, mas o receio de ser vista apenas como artista e não como a mãe estava prestes a afetar sua jornada. O que seria do futuro dela? Se os filhos finalmente aceitassem sua nova identidade, o que isso significaria para todos eles? Com o coração ainda acelerado, Dona Elda fez uma reflexão silenciosa. Eu realmente estou pronta para essa nova vida? O que viria em seguida poderia vir a ser o maior desafio de sua vida. Dona Elda observou cada rosto na galeria, como se estivesse gravando aqueles momentos em sua memória. Os sorrisos, os olhares admirados, os comentários sussurrados que flutuavam pelo ar como música. Aquela era a primeira vez que se sentia realmente vista, como se não só a mulher diante das telas, mas todas as suas experiências, lágrimas e risos, também estivessem ali expostos. Daniel se aproximou mais, admirando uma tela que retratava uma árvore frondosa, cheia de vida. Mãe, isso me lembra do nosso quintal. Naquele dia que, começou, mas a lembrança o fez hesitar. Ele estava prestes a mergulhar em memórias que para Dona Elda ainda cortavam como espinhos, então ela interrompeu gentilmente. Eu queria te mostrar como a vida pode recomeçar, Daniel. Mesmo os ciclos mais difíceis podem florescer. Como essa árvore. Não é só isso, mãe, disse ele, com um olhar intrigado. Você finalmente fez o que sempre quis, e é lindo ver sua coragem. O coração de Dona Elda se encheu de esperança, mas também de uma sombra. Ele via o que ela queria que vissem, mas e se a realidade não se sustentar? E se, no final, isso não fosse suficiente para mantê-los unidos? Ao fundo, os aplausos se intensificavam, mas dentro dela, uma luta silenciosa se delineava. A vida não é só sobre perder e ganhar, mas sobre aceitar e seguir em frente. Você se lembra quando tínhamos algumas plantas mortas e decidimos replantar? Luísa interveio, tentando quebrar a tensão. Ah, meus amores, isso foi um momento, ponderou Dona Elda, com um leve sorriso, lembrando-se do sol quente e das mãos sujas de terra. Mas logo o riso se desfez, pois aquele pensamento a levou para outras lembranças, outras perdas. Ela queria que eles vissem além do artista, queria ser a mãe novamente, a mulher que havia lutado por um lugar ao sol sem precisar das pressões de ser perfeita. Enquanto isso, o dono da galeria se aproximou, interrompendo seus devaneios. Dona Elda, suas obras são verdadeiras janelas para sua alma. Você não pode se esconder na sombra da maternidade. Este é o seu momento. As palavras dele reverberaram e Dona Elda se sentiu um pouco envaidecida, mas, ao mesmo tempo, a pressão aumentou.
Ela ainda era mãe que acolhia e protegia. Agora, tinha que ser uma artista que se expunha ao julgamento. Um nó na garganta a sufocava. E se eu falhar? E se, por ser vista, eu perder o que nós temos? Perguntou baixo, mais para si do que para os filhos. Foi Daniel quem respondeu, com um sorriso encorajador. Mãe, tudo que você faz nos inspira. Você nunca vai falhar conosco. Cada passo que você der será uma vitória conjunta. O peso nas costas de Dona Elda diminuiu um pouco, mas ainda restava uma dúvida. Como manter esse equilíbrio entre ser artista e continuar sendo a mãe que sempre foram? Sem perceber, as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas elas limpou rapidamente, não querendo que seus filhos se preocupassem. Luísa, percebendo a emoção da mãe, aproximou-se e envolveu-a em um abraço apertado. Estamos sempre com você, mãe. Não importa o que aconteça. Essa arte é só mais um jeito de nos mostrar que você é a força que sempre acreditamos que era. A sala estava cheia, mas os murmúrios foram abafados pelo calor do momento compartilhado. E ali, envolta em abraços e vozes que vibravam amor e apoio, Dona Elda sentiu que tudo poderia ser, desde que eles estivessem juntos. A nova vida, a nova artista, tudo começava a se misturar, como as cores em suas telas. Mas uma nova pergunta surgia na mente de todos. E se a aceitação não se estendesse além das paredes daquela galeria? Como seria enfrentar o mundo fora dali? O desafio estava apenas começando, e os olhos de Dona Elda refletiam um futuro incerto, mas cheio de promessas. Dona Elda respirou fundo, tentando absorver toda a energia daquela noite. Ao olhar para as obras expostas, seus olhos brilhavam, mas a insegurança ainda batia à porta de seu coração. A galeria era um espaço seguro, um abrigo acolhedor onde seu talento era celebrado, mas o mundo lá fora. Esse era um lugar desconhecido e muitas vezes hostil. Enquanto os convidados continuavam a circular, ela conversou com algumas pessoas que elogiavam suas telas. O que poderia ser um momento de alegria se tornava uma dança entre o orgulho e o medo. Cada elogio era como um doce que se desfazia na boca, saboroso por fora, mas com um gosto amargo que ficava na memória. Dona Elda sentia-se em um palco, exposta e vulnerável. Daniel e Luísa estavam a poucos passos, envolvidos em uma conversa animada com um grupo de amigos. Ela observou os filhos, tão vibrantes e cheios de vida, e se perguntou se estaria realmente fazendo a coisa certa. A arte é uma forma de se libertar ou será uma prisão, pensou. Dona Elda. Uma voz familiar cortou seus pensamentos. Era Ana, uma amiga da juventude, que não via há anos. Estou tão emocionada de ver sua exposição. Você sempre teve um talento incrível. Dona Elda sentiu seu rosto se iluminar com o elogio. Ana, que bom vê-la. Você lembra de quando pintávamos juntas, naquele galpão? Ana soltou uma risada. Claro. E como a gente sonhava em ser reconhecida assim. Você finalmente conseguiu, Elda. Isso é só o começo. O entusiasmo de Ana a impactou. Ser reconhecida, o que isso realmente significava? Ser aceita e amada por quem realmente era. Mas e se essa aceitação fosse temporária, limitada a um evento? O pensamento a perturbava. Mãe. A voz de Daniel a trouxe de volta ao presente. Ele se aproximou, empolgado como sempre. Ana falou que alguns críticos importantes estão aqui. Você deve estar nervosa. Mas quem se importa? O que importa é que você é linda e suas obras são o espelho da sua alma. Ela sorriu, prendendo a respiração por um momento. O apoio dos filhos a fazia sentir que tinha uma proteção, um escudo contra qualquer coisa que o mundo pudesse lhe lançar. Mas a dúvida ainda lhe fazia cócegas no coração. O que aconteceria se ninguém a quisesse mais? E se a exposição fosse uma caricatura, uma sombra do que ela realmente queria expressar? Luísa, cheia de empatia, percebeu que a mãe estava perdida em suas próprias considerações. Mãe, ouça. Você já fez seu trabalho incrível. Agora é hora de deixar isso voar. Se alguém não conseguir enxergar a beleza que você criou, o problema é deles, não seu. As palavras da filha ressoaram profundamente. Dona Elda apertou as mãos, tentando ancorar-se naquele momento, mas um frio aperto na barriga serviu como lembrete de que a batalha estava longe de terminar. Com um gesto súbito, ela decidiu se afastar por um instante. Precisava de ar, de liberdade. Caminhou até uma varanda, onde o céu da noite brilhava repleto de estrelas. A redenção parecia mais perto ali fora, entre os sons das vozes e a música suave que escapava da galeria. Mas uma pergunta ainda a assombrava.
E se a arte fosse sua maneira de gritar, mas ninguém ouvisse? O que aconteceria quando as luzes se apagassem e tudo aquilo se tornasse apenas uma lembrança? Dona Elda respirou fundo novamente. A exposição era apenas o primeiro passo de uma nova jornada. Ela ainda tinha muito a enfrentar. Quando se virou e viu os filhos se aproximando com olhares cheios de amor, ela sabia que precisava seguir em frente. Mas como? Essa dúvida a consumia, mas não havia retorno. O desafio de transformar sua vida e manter seus laços familiares fortes estava apenas começando. E um novo horizonte a aguardava, cheio de incertezas e, quem sabe, de liberdade. O vento fresco da noite acariciava o rosto de Dona Elda enquanto ela observava as estrelas, buscando nelas alguma resposta que ainda não tinha. Os pensamentos a envolviam como uma névoa. E se ela realmente não estivesse à altura? E se a arte, essa paixão tão profunda, não fosse suficiente para preencher os vazios que ela sentia? Daniel e Luísa se aproximaram, e o brilho nos olhos dos filhos refletia seu amor incondicional. Eles eram seu porto seguro, a certeza em um mar de incertezas. Mãe, você está bem? Perguntou Luísa, ao perceber a expressão distante de Dona Elda. Só pensei em como tudo isso é grandioso e, ao mesmo tempo, tão assustador, admitiu Elda, lutando para encontrar as palavras certas. Nunca havia sentido uma pressão tão intensa para ser vista e aceita. É apenas uma exposição, mamãe. Um passo de muitos. A verdadeira Elda não é medida por essa noite, disse Daniel, colocando a mão no ombro dela. Você é muito mais do que isso. Você é nossa mãe, nossa heroína. As palavras do filho aqueceram seu coração. Mas, ao mesmo tempo, o mais profundo eco das suas próprias expectativas e medos ressoava dentro dela. O brilho da galeria poderia se apagar a qualquer momento, e com ele, a aura de sucesso que começava a se formar. E se eu falhar? E se as pessoas não se conectarem com o que elas veem? A insegurança era um sussurro constante em sua mente. E se você simplesmente brilhar? Disse Luísa, como se estivesse lendo seus pensamentos. A arte é o que você vê e sente. Não é sobre o que os outros pensam. É seu momento, e você merece a liberdade de se expressar. Dona Elda sentiu uma onda de gratidão, mas a luta interna ainda persistia. Ela se afastou um pouco, resoluta em conter as lágrimas que ameaçavam escapar. O que sua vida se tornaria se não seguisse seus sonhos? Ela ansiava por deixar um legado, uma mensagem nas suas obras que falasse sobre amor, dor, superação. Vamos fazer algo, Daniel sugeriu com entusiasmo. Que tal você dar uma volta pela galeria e, enquanto isso, nós vamos buscar algo para beber? Pode ser uma boa pausa. A ideia parecia reconfortante. Dona Elda concordou, sorrindo timidamente, e ao voltar sua atenção para as pinturas expostas, um novo sentimento começou a tomar conta de si. Era como se cada tela estivesse vibrando, contando histórias que ela havia colocado lá com tanto carinho. Como poderia ter dúvidas? Sua arte era um pedaço de sua alma. Nesse instante, ela se lembrou de Ana e o sonho compartilhado das duas meninas que um dia desenharam no galpão. A lembrança trouxe um calor gostoso que a envolveu. É isso que sou, pensou. Não posso deixar que o medo roube essa liberdade. Dona Elda começou a caminhar pelas obras, parando para observar cada detalhe, para sentir cada emoção que havia transbordado em cada pincelada. Ela se lembrou de todas as noites em claro, dos desafios e das vitórias. E a cada passo, aquele nó na garganta ia se desmanchando, dando lugar a uma nova perspectiva cheia de possibilidade. Enquanto isso, uma figura se aproximava vindo em sua direção. Era um crítico de arte renomado, seus olhos puxados pelo brilho da curiosidade e expectativa. Dona Elda! Chamou ele. O coração dela acelerou. O que ele queria? E se fosse para criticá-la? Mas antes que pudesse pensar de novo, ele sorriu. Posso falar com você sobre suas obras? E com isso, Dona Elda percebeu que o próximo desafio estava prestes a acontecer, e o que viria a seguir poderia mudar tudo. Dona Elda sentiu o coração disparar. O crítico, com seu olhar perspicaz, parecia enxergar muito além das cores nas telas. Claro, ela respondeu, tentando esconder o tremor na voz. Olhou para a pintura mais próxima, um retrato do pôr do sol que, na verdade, era uma alegoria da transição de sua vida. O que achou da exposição? Estou fascinado, ele disse, parando em frente à obra. Você traduz sentimentos em cores de maneira tão profunda. Há uma história aqui, forte e emocionante. Dona Elda sorriu, um sorriso genuíno,
como se aquela simples frase tivesse dissolvido um pouco de seu medo. O crítico continuou a falar sobre as nuances e as técnicas, mas, mais do que isso, ele via e ressaltava a beleza da vulnerabilidade que emanava de cada obra. Era como se ele estivesse tirando um peso de seus ombros. Você sabe que seu trabalho toca as pessoas, não sabe? A fragilidade tem uma força incrível. Sua arte ressoa com nossas lutas internas. Ao ouvir aquelas palavras, um turbilhão de emoções invadiu Dona Elda. Era como se suas inseguranças estivessem sendo desnudadas por alguém que as entendia tão bem. Eu só queria expressar o que sinto, o que vivenciei, ela respondeu, engolindo em seco. E você conseguiu. A dor e a esperança coexistem em seus quadros. Isso é raro. O crítico sorriu, como se passasse a perceber Dona Elda não apenas como uma artista, mas como uma mulher que carregava uma história rica, um legado de amor e superação. Você precisa continuar. O mundo precisa ouvir essa voz. Dona Elda sentiu lágrimas nos olhos. Era difícil acreditar que sua arte pudesse ter esse impacto. Por um momento, tudo parecia possível. Ela se lembrou das noites em que se dedicou a cada pincelada, da vez em que quase desistiu, mas havia escolhido seguir em frente. Não era apenas sua exposição, mas a culminação de uma vida inteira de trabalho e amor. Você acha que as pessoas realmente se conectam com o que veem? Ela perguntou, voz trêmula. Mais do que você imagina. A arte é um espelho das nossas emoções. O que você faz é um convite para que outros explorem seus próprios sentimentos, respondeu o crítico, com uma sinceridade que a tocou profundamente. Nesse momento, Dona Elda percebeu que não estava sozinha naquela jornada. A presença dos filhos, suas palavras de apoio, e agora aquele crítico que acreditava nela, tudo estava conspirando para que ela soubesse que era digna de estar ali, de brilhar. O som dos risos de Daniel e Luísa ecoou pelo espaço, trazendo uma leveza ao coração dela. Estou tão feliz que você veio, ela disse, olhando para eles. Sua força me move, meus amores. O crítico sorriu enquanto observava a interação familiar. A conexão que você tem com seus filhos é tão intensa quanto suas obras. Isso transparece na sua arte. Dona Elda sentiu um impulso de coragem correndo por suas veias. Sim, estou começando a entender isso, ela murmurou, meio para si mesma. Era a primeira vez que ela via sua arte e sua vida como entrelaçadas em um mesmo fio de esperança. Você deve mostrar essa força ao mundo, Dona Elda, ele insistiu, olhando nos olhos dela. As pessoas precisam ouvir suas histórias para que possam se reconhecer nelas. Aquele olhar penetrante despertou uma vontade fervorosa dentro dela. Você tem razão. Não posso deixar o medo me dominar, ela respondeu, decidida. Enquanto a conversa se desenrolava, a atmosfera ao redor parecia mudar. Os olhares curiosos dos outros visitantes se voltaram para ela e as obras expostas. A adrenalina começou a pulsar. Algo profundo estava se despertando dentro de Dona Elda, como se todo o sofrimento, toda a luta, estivesse se transformando em poder. Posso contar a história por trás de cada quadro, se você me permitir, disse ela, o peito inflado de determinação. E ao olhar para os seus filhos, ela percebeu que não era apenas sua visão, mas um caminho que estava se abrindo para toda a família. Mas enquanto Dona Elda falava, uma dúvida pairava em sua mente. E se os sentimentos dela não fossem suficientes? Poderia o mundo realmente abraçar suas experiências? Assim, enquanto ela começava a se abrir, sua mente girava, pensando na repercussão que isso poderia trazer. Dona Elda, o crítico interrompeu, se você quiser, posso ajudá-la a divulgar seu trabalho. Isso pode ser o início de algo grandioso. Essa proposta deixou Dona Elda em choque. O que isso significaria para sua vida e sua arte? O peso da expectativa começava a surgir novamente, misturado com um gosto inegável de esperança. O que ela realmente estava disposta a arriscar para dar essa chance a si mesma e à sua verdadeira essência? E enquanto ela ponderava sobre essa nova árvore de possibilidades, o futuro começava a se desenhar diante dela, como uma obra ainda em branco, esperando para ser preenchida com cada sonho e desejo. Dona Elda respirou fundo, sentindo cada palavra do crítico reverberar em seu coração. A oferta de ajuda não era apenas uma oportunidade de expor seu trabalho, era um convite a um novo começo. Ela olhou novamente para seus filhos, que a observavam com admiração. Daniel segurou a mão de Luísa e ambos sorriram para ela, como se estivessem dizendo que estavam prontos para acompanhá-la nessa jornada. Você realmente acha que o mundo precisa ouvir minhas histórias? Perguntou ela, buscando confirmação. Era um desejo antigo, guardado por anos, e agora parecia mais próximo do que nunca.
Com certeza. Cada quadro que criei é uma parte de você, um fragmento da sua vida. Isso vale a pena ser compartilhado, insistiu o crítico, com a sinceridade de quem sabia do que falava. As palavras dele a fizeram lembrar de tantas experiências das vitórias, mas também das derrotas. Cada tela era um pedaço da sua história, e agora ela estava pronta para contar essas histórias. Certo, ela disse, com a voz firme, mas ainda um pouco trêmula. Vou me abrir. Vou mostrar quem sou através da minha arte. Tinha um brilho nos olhos, um misto de esperança e medo. O nervosismo ainda estava lá, mas agora ela sentia que a coragem se sobrepunha à insegurança. Enquanto falava, uma energia diferente a envolvia, quase como se cada palavra fosse uma pincelada de cor vibrante que preenchia um canvas vazio. Os eventos seguintes aconteceram rapidamente. O crítico organizou algumas entrevistas e Dona Elda começou a visitar estúdios de arte locais. Ela se viu em um turbilhão de emoções, contando as histórias por trás de suas obras e se conectando com pessoas que, antes, eram apenas estranhas. As reações eram diversas: sorrisos, lágrimas, risadas. Era como se suas vulnerabilidades estivessem ressoando nas experiências daquelas pessoas, unindo estranhos por meio da arte. Certa tarde, em uma dessas entrevistas, ela conheceu uma artista mais jovem, Ana, que também lutava contra seus medos criativos. Enquanto conversavam, Dona Elda percebeu que sua experiência estava não apenas ajudando a si mesma, mas também inspirando outros a se abrirem e explorarem suas próprias narrativas. Você é uma fonte de inspiração, Ana disse com os olhos brilhando. A sua coragem de se expor me faz querer fazer o mesmo. Dona Elda sentiu uma onda de emoção ao ouvir isso. Nunca tinha imaginado que poderia ser um modelo para alguém. Aquela sensação de propósito a envolveu de maneira intensa. A vida estava moldando um novo capítulo, e ela estava pronta para aceitá-lo. Porém, junto com as alegrias, vieram os desafios. A pressão de manter o ritmo das exposições e o medo de decepcionar aqueles que agora depositavam suas esperanças nela começaram a pesar. As noites em claro eram cada vez mais frequentes, e a dúvida ecoava mais forte do que antes. E se tudo isso acabar em nada? Apesar do apoio de Daniel e Luísa, que lhe enviavam mensagens cheias de encorajamento, Dona Elda se via em momentos de solidão, questionando se realmente era capaz de se posicionar no mundo da arte. Ela sabia que precisava enfrentar esses temores, mas ainda sentia aquele frio na barriga toda vez que subia ao palco para apresentar suas obras. Naquela noite, ao se deitar, ela olhou pela janela e viu as estrelas brilhando intensamente no céu. Aquela luz era um lembrete de que, mesmo em meio à escuridão, havia sempre uma centelha de esperança. Eu posso fazer isso, pensou. Eu preciso fazer isso, não apenas por mim, mas por todos que precisam sentir que não estão sozinhos. E assim, Dona Elda decidiu que, em sua próxima exposição, ela não apenas mostraria os quadros, mas também contaria as histórias que os acompanharam. Era hora de expor suas lutas e triunfos, mostrando que a fragilidade não é uma fraqueza, mas uma ponte que conecta almas. Mas ao se preparar para essa nova etapa, uma mensagem inesperada chegou à sua caixa de entrada. A proposta vinha de uma galeria de arte renomada, pedindo-a para fazer uma exposição individual, com um tema que poderia mudar a forma como ela se via no mundo. Como Dona Elda reagiria a essa nova oportunidade? Seu coração disparou novamente, e, ao clicar na mensagem, uma certeza a invadiu. Ela estava prestes a desbravar um mundo que jamais imaginara. Dona Elda não conseguia acreditar no que lia. A mensagem iluminava a tela do celular como as estrelas que tinham testemunhado suas noites de incertezas. Uma exposição individual em uma galeria renomada? Para ela, era muita emoção para se processar de uma vez só. Ela leu a proposta mais uma vez, tentando absorver cada palavra. O tema sugerido pela galeria era Histórias de Vida, a arte da superação. É isso que eu quero mostrar, pensou, seu coração pulsando com uma alegria que há muito não sentia. Contudo, imediatamente uma nova camada de ansiedade a envolveu. E se eu não for boa o suficiente? E se ninguém se importar? As dúvidas começaram a balançar sua alma como as ondas do mar. Daniel e Luísa estavam na sala, os olhos fixos na tela quando ela saiu do quarto. O brilho do celular refletia a ansiedade em seu rosto. O que aconteceu, mãe? Você parece tão concentrada. O sorriso de Daniel foi um bálsamo. Ela se aproximou e exibiu a mensagem. Os filhos vibraram com a notícia. Você sempre disse que sua arte tem um propósito, e agora tem a chance de mostrar isso para o mundo. Luísa exclamou, quase pulando de felicidade.
As palavras deles a confortaram, mas o medo persistia. Ela precisava de tempo para pensar. A responsabilidade de criar algo tão íntimo e expô-lo ao olhar de todos parecia monumental. Naquela noite, Dona Elda ficou acordada, revivendo as histórias que guardou em cada pincelada. Lembrou do dia em que começou a pintar, da alegria e das lágrimas que vazavam do coração para a tela. Contudo, agora, existia um peso a mais: falar sobre suas experiências, suas fraquezas e suas vitórias. Dessa vez, não bastaria mostrar a arte. Era necessário contar a verdade por trás de cada coração que pulsava nas telas. Os dias seguintes foram um turbilhão. Ela fez uma lista de tudo o que queria compartilhar, um mosaico de lembranças e sentimentos. As conversas com Ana, as visitas ao estúdio, as fascinações e frustrações tornaram-se pilares para sua nova exposição. A cada palavra que escrevia, a confiança crescia um pouco mais. Mas, no fundo, a sombra do medo ainda a acompanhava. Quando sentava na frente da tela em branco, uma parede invisível se erguia. Era naquelas horas que ela precisava de apoio. E foi exatamente o que seus filhos trouxeram. Em um momento especial na cozinha, enquanto preparavam juntos um lanche, Daniel disse: "Mãe, é maravilhoso ver você lutando por algo que ama. Você não tem que ser perfeita, só precisa ser você mesma." Dona Elda sorriu, sentindo uma onda de amor e gratidão inundá-la. As palavras do filho eram um abrigo seguro em meio ao caos interior. Aquela tarde se transformou em um fio de esperança que a conduziu até a galeria, onde as paredes em branco aguardavam ansiosamente por suas histórias. A exposição estava se aproximando e uma agitação misturada com pequenas alegrias reverberava em seu coração. Mas havia um detalhe que a deixava em suspense. O tema que a galeria havia sugerido poderia incluir uma sessão interativa, onde as pessoas poderiam se aprofundar nas suas experiências. Quando a ideia foi sugerida, outra voz ecoou em sua cabeça, muito familiar. E se as histórias ficarem aquém da expectativa? E se eu não conseguir tocar as pessoas da forma como desejo? Esses dilemas a assombravam nas horas silenciosas da noite. Finalmente, na véspera do grande dia, enquanto olhava para suas obras cuidadosamente dispostas, Dona Elda percebeu que somente contando suas fragilidades poderia realmente conectar-se com aqueles que, assim como ela, buscavam por um pouco de luz em meio à escuridão. Mas suas inseguranças ainda pairavam no ar, como nuvens carregadas prestes a chover. No entanto, enquanto ela preparava seu discurso, uma nova mensagem chegou. Era do crítico que a ajudara no início dessa jornada, oferecendo-lhe uma última orientação: o que seria agora? Será que novas revelações estariam por vir? Dona Elda hesitou ao abrir a mensagem. O som do celular vibrando parecia um eco de seu coração. Respirou fundo e clicou para ler. Elda, eu sei que este momento é crucial para você. Lembre-se de que sua arte é uma extensão de quem você é. Não tenha medo de se expor. As pessoas se conectam com a verdade, não com a perfeição. Estou ansioso para ver o que você criará. As palavras do crítico a envolviam como um manto acolhedor, instigando a chama da esperança em seu peito. Com a mensagem ainda pulsando em sua mente, ela se levantou e caminhou até a janela. O luar iluminava o jardim, e as flores pareciam dançar ao sabor da brisa. Era um convite à reflexão. O que ela realmente queria transmitir? Ao olhar para as estrelas, lembrou-se de cada derrota e de cada vitória que moldaram sua trajetória. Seus pincéis eram testemunhas de histórias reais, de mulheres, de lágrimas, de um amor que curava. Nos dias que se seguiram, Dona Elda mergulhou na preparação. Cada exposição e cada obra trazia um pedaço de sua alma. A série de telas representava não apenas suas experiências, mas também as de tantas outras mulheres que tocaram sua vida. A história da amiga que lutou contra a depressão, a avó que se despediu do marido com um sorriso, a vizinha que superou a dor do abandono. Ao juntar as narrativas, ela sentiu um poder crescente, uma necessidade de partilhar essas vidas, e assim, exorcizar seus próprios medos. Após horas de trabalho, o câncer da insegurança ainda a apertava. E se minha história não ressoar? Pensou, lembrando as palavras do crítico. Após dias de intensas emoções, começou a entender que não era sobre aceitação alheia, mas sobre a verdade que colocava naquelas telas. Daniel e Luísa, percebendo a intensidade de seu processo, decidiram surpreendê-la. Em um esforço colaborativo, organizaram uma pequena noite de amigos em casa. Eles convidaram pessoas que sempre admiraram Dona Elda. A sala se encheu de risos, conversas animadas e carinho. O calor da presença deles estimulou a criatividade dela, e, conforme a noite avançava, testemunhou uma transformação bonita.
Aquela energia a encorajou a aceitar sua humanidade. Partilhar é tão valioso quanto criar, refletiu. Naquela noite, enquanto as risadas ecoavam pela casa, ela se sentiu leve. Era como se as palavras de apoio fossem pequenas pinceladas de ânimo, cada uma adicionando cor à sua jornada. Momentos de alegria foram acompanhados por um profundo agradecimento. Mas no fundo, uma sombra persistia. A ideia da sessão interativa na galeria ainda inquietava. Noite adentro, Dona Elda percebeu que não poderia fugir daquela parte da exposição. Era embora sua fraqueza, a coragem de abrir seu coração e deixar que outros compartilhassem suas histórias. Aquela seria a chance de criar um espaço seguro, onde todos pudessem se encontrar e se reconhecer. No dia da exposição, o coração de Dona Elda batia forte. Embora a excitação estivesse em alta, o medo também a seguia. Seria capaz de enfrentar as incertezas das reações das pessoas? Mas enquanto se preparava, outra mensagem surpreendente chegou de uma antiga amiga que ela não via há anos. A visão da tela iluminada trouxe uma onda de sentimentos novos. O que seria essa nova conexão? E como ela poderia impactar sua jornada? O que mais estava por vir, moldando e transformando não apenas a exposição, mas quem ela era? Dona Elda respirou fundo, tentando abafar o turbilhão de emoções dentro dela. A mensagem da amiga, Fátima, trazia uma lembrança envolta em risos e sonhos compartilhados da juventude. Elda, não se esqueça de que somos capazes de fazer a diferença, não importa a idade. As palavras, ainda frescas na lembrança, faziam ecoar sua própria jornada de transformação. Lembrava-se de como Fátima, assim como ela, havia se perdido um pouco pelo caminho, mas agora estava pronta para celebrar o que eram, juntas. Na galeria, a expectativa já pairava no ar. As pessoas se aglomeravam, e a exposição estava pronta para abrir as portas. Dona Elda olhou novamente para suas obras, sentindo a intensidade de cada história que ali flutuava. Porém, o frio na barriga persistia, como uma chama que nunca se apaga. O ciclo da vida estava prestes a se expor ao olhar do público, e o peso de esperar ser aceita tornava-se cada vez mais palpável. Quando a primeira pessoa entrou, foi surpreendente. Um sorriso evasivo, uma expressão ansiosa, mas, à medida que caminhava pelas obras, uma transformação acontecia. Os murmúrios, as reações estavam além das suas expectativas, e a cada olhar admirado, Dona Elda sentia que se despia mais e mais de suas inseguranças. Talvez, apenas talvez, isso possa dar certo, pensou ela. Logo, um grupo de pessoas se aproximou. A mulher mais velha entre elas interrompeu os risos e se dirigiu diretamente a Dona Elda. Sua arte é um espelho da vida. Você consegue capturar a essência das nossas lutas e alegrias. É admirável. Aquelas palavras a tocaram profundamente, como se cada sílaba fosse um afago no coração. Era um tanto reconhecimento que sempre sonhou quanto evidência de que suas histórias eram ouvidas e absorvidas. Quando chegou o momento da sessão interativa, Dona Elda estava nervosa, mas determinada. Levou todos a um espaço acolhedor, onde suas obras estavam dispostas, e pediu que compartilhassem suas próprias histórias. As vozes começaram a ecoar, como uma sinfonia de experiências, e Dona Elda sentiu o ar se encher de empatia. Cada relato contava não apenas a vida deles, mas também a dela, criando uma conexão poderosa. Enquanto ouviam, Dona Elda percebeu que sua vulnerabilidade estava se transformando em força. Essa troca genuína era o que sempre quis, um espaço seguro para todos. As lágrimas começaram a escorregar em seus rostos, mas não eram apenas lágrimas de tristeza, eram de libertação, de alívio e de amor. Riam, se abraçavam, e a sala pulsava com a energia de cada coração ali presente. Quando chegou o fim da sessão, um jovem se aproximou e disse: "Obrigada, Dona Elda. Nunca tinha me sentido tão livre para falar sobre o que sinto. Você me inspirou a seguir em frente." A sensação que invadiu o artista foi indescritível. Era como se cada pedaço dela estivesse sendo reposto. Em meio ao estardalhaço emocional, seu coração pulsava com vitalidade. A expressão de gratidão era recíproca. Naquelas horas, não apenas as histórias foram compartilhadas, mas também o amor de mãe foi quase palpável. Daniel e Luísa observavam da plateia, emocionados com a transformação da mãe. O peso na alma de Dona Elda parecia ter evaporado, dando espaço a uma alegria genuína. Encerrando o evento, ela se dirigiu ao público, a voz firme, mas ainda com o brilho de emoção. Na vida, todos nós enfrentamos lutas. Eu sempre senti que não era suficiente, mas a arte me resgatou e agora vejo que não estou sozinha. Essa jornada é nossa, de todos nós.
O aplauso na sala fez seu coração vibrar. Era um ciclo de coragem que ela havia aberto. Os meses seguintes foram de crescimento e novas oportunidades. A conexão entre Dona Elda e aqueles que a apoiavam se fortaleceu. Sempre que refletia sobre suas preocupações, incluindo a proposta da galeria e as expectativas que surgiam, ela lembrava dos rostos que a inspiraram durante a sessão interativa. A vida tomava um novo significado, e o orgulho enchia seu peito ao perceber que suas histórias eram valiosas. Dona Elda organizou mais exposições, aproveitando a coragem que a arte lhe proporcionava. Cada tela criada trouxe consigo um pedacinho de histórias entrelaçadas à dor e o amor que marcaram sua vida, não separadas, mas juntas, formando um legado de resiliência. No dia da última exposição antes da temporada de férias, uma nova mensagem chegará, desta vez de Fátima. Sabe, Elda, sempre acreditei que você seria uma força incrível. Volto com você para nossa cidade. Podemos criar um projeto social onde outras vozes possam ser ouvidas também. Aquela ideia fez seu coração disparar novamente. Era o ciclo da transformação se completando, e a vida de Dona Elda começava a ressoar não apenas dentro dela, mas na vida de muitos outros ao seu redor. Ela olhou para seus filhos, viu o amor e a esperança em seus olhos, e compreendeu que, mais do que nunca, venceria cada medo. O futuro que antes parecia incerto agora pulsava de possibilidades. É claro, estava apenas começando, mas não temia mais. Dor e amor convergiam em seu coração, alimentando-a de dentro para fora. E então, finalmente tranquila, Dona Elda fez um pedido à plateia na nova exposição, que todos encontrassem suas próprias vozes, e juntos, desenhassem um futuro vibrante por meio da arte. Neste momento, a artista era ela, mas, ao mesmo tempo, todos ao seu redor. Era a celebração da vida, da superação e da conexão humana. E assim foi. Dona Elda havia finalmente redescoberto não apenas sua identidade, mas a essência que sempre foi. Não estava apenas contando uma história, mas criando um legado de esperança, amor e respeito à fragilidade humana. Para você que acompanhou essa história emocionante e transformadora, é hora de se conectar ainda mais com o que vem por aí. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhe esse momento lindo. Comente suas reações e teorias sobre essa jornada de Dona Elda e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Vamos espalhar essa mensagem de amor e esperança.